Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje eu vou mostrar para vocês o que é que tem no episódio 0 de CDZ que saiu nesta versão Final Edition lançada pela JBC aqui no Brasil. Lembrando que essa publicação ainda está em andamento lá no Japão, então podemos esperar com bastante calma o lançamento dos próximos volumes aqui no Brasil. E sim, eu já mostrei para vocês esta edição aqui no canal, mas agora o vídeo é para falar sobre o conteúdo que consta dentro deste primeiro volume, com os extras que foram prometidos, né, nesta versão final, digamos assim, de CDZ. Portanto, se você não quiser tomar spoilers, evite este vídeo, tá? Porque eu pretendo mostrar aqui para vocês tudo o que tem dentro do material, principalmente, é claro, o episódio 0. E antes de começarmos, eu já aviso que eu inverterei a câmera para mostrar o material em cima da mesa, assim vocês poderão olhar com mais detalhes o conteúdo que consta dentro deste volume 1. E antes de começarmos, eu sempre esqueço de deixar os recados, então por favor, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para que o vídeo tenha mais engajamento aqui na plataforma. Comente também o que você achou e divulgue o vídeo para os seus amigos. Você pode também ajudar o canal comprando os seus livros, não só livros, né? Qualquer compra que você fizer na Amazon, através do nosso link que consta aqui na descrição do vídeo, assim como também participar do nosso grupo de WhatsApp. O link também está na descrição. Agora sim, vamos inverter a câmera para que eu mostre o material para vocês mais de perto. Muito bem, pessoal, então vamos aqui fazer a visualização deste material. O volume 0, ou melhor dizendo, perdão, o episódio 0 de CDZ tem aí cerca de 72 páginas de história. Ele é dividido em 3 capítulos, né? O presságio, a batalha mortal e para aqueles que herdarão. Então o que nós temos aqui de diferente, né? Esse capítulo 0 nos dá um contexto de como o Aioria conseguiu passar pelas 12 casas do Zodíaco com a Athena no colo, sem que ele fosse parado pelos outros cavaleiros. Claro, antes de chegarmos nessa parte, nós temos aqui ainda o mestre do santuário, o Xion de Ares, e ele está conversando com os 12 cavaleiros de ouro. Alguns deles são bastante jovens, são inexperientes até, eu diria, e se sobressaem aí 3 cavaleiros de ouro, né? Aqui nós temos os 12 cavaleiros. O Doku não está presente, claro, ele não sai lá de Rosan, na China. E os principais cavaleiros que nós temos aqui são o Saga de Gêmeos, que é mais experiente, o Aioros de Sagitário também, e o Shura de Capricórnio. Todos os outros aqui são ainda bastante novinhos, e nós veremos aqui mais para frente que eles sairão em missões. Enfim, durante essa reunião, o mestre do santuário avisa que ele já está bastante velho, e como nós temos a reencarnação, como nós temos já a reencarnação da deusa Atena entre eles, ele sente que chegou o momento de ele passar o bastão, nomear um novo mestre do santuário, e o Shura se levanta e sugere então que existem apenas 2 opções, o Saga de Gêmeos e o Aioros de Sagitário, justamente pela experiência deles, o valor que eles carregam como cavaleiros, a questão de honra, de justiça e de sabedoria. E o mestre acaba dizendo que ele sabe disso já, não precisa que o Shura faça esse discurso. E nós já vamos percebendo logo nesse comecinho também que o Saga ele é atormentado por uma segunda personalidade, tanto que essa discussão, né, você é um demônio, etc e tal, ele tem um plano já para se tornar o mestre do santuário e tomar o poder para si. Basicamente ele quer se tornar um deus, eliminando a figura da Atena e guerreando contra Poseidon e Hades. E é claro que nós, quem sabe da história, isso foi mostrado também na animação um pouquinho, mas não com tantos detalhes. E é claro, como o mestre do santuário escolheu o Aioros,
para ser o novo mestre, o Saga acaba matando o Xion. E ninguém fica sabendo. Na animação a gente descobre isso bem posteriormente. Como eu disse, os Cavaleiros de Ouro, os mais novinhos, eles partem em missões, em treinamentos para ganhar mais experiência e restam no santuário, então, apenas o Saga, que está meio que sumido. O pessoal não sabe muito bem do paradeiro dele. O Shura, o Aioros e também os Cavaleiros, né? O Afrodite de Peixe e o Máscara da Morte de Câncer. Todos os restantes saem nessas missões e chegamos ao momento fatídico em que o Grande Mestre, né? No caso aqui o Saga, tenta eliminar a deusa Atena, ainda bebezinho, e ele é parado pelo Aioros. Até aqui todo mundo já sabe, ele consegue escapar e o Saga dá a ordem, lembrando que ninguém sabe que o mestre agora é o Saga, né? Então ele dá a ordem para os demais cavaleiros que estão no santuário e impeçam que o Aioros consiga fugir e, novamente, né, aqui mostra as 12 casas e que estão presentes apenas 3 Cavaleiros de Ouro, além do Saga como mestre do santuário e o Aioros de Sagitário. Então a primeira batalha que ele tem, né, já entrando dentro deste capítulo chamado Batalha Mortal, é com o Afrodite de Peixes. É uma batalha que, para quem viu a animação, sabe que o poder do Aioros é muito superior, mas ele está sem armadura de ouro. Então, claro, ele está em uma grande desvantagem. Isso não vale para os Cavaleiros de Bronze, porque nós sabemos que os Cavaleiros de Bronze conseguem derrotar os Cavaleiros de Ouro, mesmo sem usando a armadura, né? Uma questão aí da própria história, porque senão não teria graça nenhuma você perder os protagonistas. Mas, tirando isso, o Afrodite machuca bastante o Aioros, e o Aioros usa um golpe especial, aqui uma flecha das sombras que acaba paralisando o Afrodite. E é graças a isso, né, essa flecha das sombras, a flecha secreta de Sagitário, é que ele consegue passar então pela casa de Peixes. Aí logo em seguida ele encontra o Shura de Capricórnio, né? O Shura é um cavaleiro bastante leal, digamos assim. E o que eu acho estranho é que os Cavaleiros de Ouro atacam Aioros sem se importar com a deusa Atena. Né, o Aioros está todo o tempo segurando a deusa Atena em seus braços, e o pessoal usa esses golpes mortais sem nenhum receio. E aí, na minha cabeça, isso não faz muito sentido. Talvez vocês possam dizer, né, afirmar que são golpes controlados, são Cavaleiros de Ouro experientes, mas a questão é que o Aioros está, né, nós sabemos que não, mas na visão dos demais ele está como um sequestrador, e ele tem uma refém. Então você não faz esse tipo de ataque com alguém que tem uma refém, colocando a vida dessa refém em risco. Enfim, o Aioros usa a mesma técnica da flecha, né, e acaba paralisando o Shura. O Shura até quebra essa flecha, mas ainda assim o Aioros consegue escapar, porque há uma intervenção da deusa Atena. E aí as coisas também não fazem muito sentido. Se o Shura viu que a deusa Atena trouxe aquilo que se tornaria futuramente o cetro que a Saori Kido carrega durante a Batalha Galáctica, por exemplo, como que o Shura não se questionou naquele momento se ele estava fazendo o certo ou não, se de fato a deusa Atena estava sendo sequestrada por alguém maléfico ou se ela estava sendo salva por ele. Enfim, é claro que se fosse mudar essa questão aqui, todo o restante da obra perderia o sentido. E aí, um recado aqui para o meu amigo Tom, do canal Little Tom Nerd. Aqui é mostrado como que o Aioros teve tempo para deixar a inscrição na parede da casa de Sagitário, que lá na animação e depois lá no mangá nós ficamos sabendo, né, quando os Cavaleiros de Bronze chegam à casa de Sagitário, que existia aquela inscrição em que deixava, né, a mensagem do Aioros de que ele confiava a vida da deusa Atena para aqueles cavaleiros. E no capítulo final, chamado Para Aqueles que Herdarão, nós vemos aqui o Aioros chegando à casa de Câncer, e o Máscara da Morte já mostra, né, como que ele é uma pessoa que jamais deveria ter herdado a armadura de Câncer, porque ele é motivado apenas por desejos pessoais, tanto que ele chega a conversar com o Aioros no sentido de que quais seriam as vantagens que o Máscara da Morte ganharia
se deixasse eles passarem. Como a Ioros disse que não tem vantagem nenhuma, aí sim o Máscara da Morte resolve utilizar o famoso golpe dele, né? Ondas do Inferno. E, mais uma vez, a Athena interfere na questão e quem acaba indo parar lá no submundo é o Máscara da Morte. E aí o Aioros continua a fuga dele, chega na casa de Gêmeos, né, com o Saga controlando a armadura à distância, e tem aquele famoso labirinto que, cara, eu odiei aquelas partes na animação em que tinha o labirinto da casa de Gêmeos. Ele também tenta utilizar a outra dimensão para eliminar o Aioros e, mais uma vez, não consegue porque tem a intervenção da deusa Athena. Por fim, aí todo mundo sabe já o desfecho, né, e aqui é mostrado, claro, com mais detalhes. Ele acaba sendo alcançado pelos outros Cavaleiros de Ouro, e aí enquanto ele estava atravessando a ponte, uma ponte aqui que mais parece uma pinguela, ele acaba recebendo aí um golpe fatal do Shura, que acaba destruindo essa ponte. E aí mais uma vez não faz sentido o Shura fazer isso, sendo que a Aioros está com a Athena no colo dele. Ele acaba caindo, né, sofre uma queda que todo mundo aqui concorda que é uma queda fatal, e o Shura simplesmente diz, bom, a Athena morreu junto do Aioros, né? Isso foi o que aconteceu, mas logo ela irá renascer. Então, na verdade, o Shura aqui seria, em tese, né, em teoria, o assassino da Athena. Ele deveria ter sido punido, mas é claro que para a história isso depois não faria sentido, e esta parte do capítulo 0 se encerra aqui. Depois começa a história conforme a gente já viu em outras versões, em outras edições do mangá. E eu não vejo aqui na necessidade de mostrar para vocês tudo novamente. Mostra a luta do Seiya contra o Cassius. Aqui no mangá é algo bem mais rápido do que na animação. Tem também o Seiya sendo perseguido pelos cavaleiros da China de Cobra, e a luta dela com o Seiya, né? O Seiya não conseguindo usar a armadura de bronze porque não estava queimando o seu cosmos de forma constante. Ele aprende a usar isso e vence a China porque, claro, ela é uma cavaleira que está sem a armadura. E aí depois disso nós chegamos aqui ao Japão, no Coliseu. Tem início aqui a questão da armadura de ouro de Sagitário, da Guerra Galáctica, né? A Saori Kido nessa época é uma garota bastante detestável. Essa parte da Guerra Galáctica foi muito boa de acompanhar, e o Kurumada acertou de mão cheia, né, a iniciar a obra logo nos primeiros capítulos, mostrando um torneio de poder, que é algo bastante chamativo. O público gosta desse tipo de elemento quando consta dentro do material. E este volume 1 aqui se encerra então com a finalização da batalha entre o Seiya de Pegasus e o Gekki, o Cavaleiro de Urso, né? O que eu não concordo muito aqui é que a armadura de bronze de urso ela quebra com muita facilidade. Tudo bem que o Seiya é o protagonista da história, tudo bem, são vários golpes que o Seiya dá, mas é um movimento muito curto, muito simples, muito rápido, e despedaça completamente a armadura. E as armaduras não deveriam ser tão frágeis assim. Enfim, estou ansioso pelo volume 2 para saber quais são as novidades que aquele volume trará, e também porque é no volume 2 que nós teremos aí a estreia do Yoga, que é um dos meus personagens favoritos dentro de CDZ. Eu espero que este vídeo tenha servido de alguma coisa para vocês, que vocês tenham curtido ele. Se você me acompanhou até o final, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've known